Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, sou o Frater Cleiton Silveira, missionário redentorista, e é uma alegria estar aqui no canal Orações e Canções para refletir com você a palavra de hoje, dessa sexta semana do Tempo Comum, quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 8, versículo 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um cenário muito conhecido do Evangelho narrado por São Marcos, e nós, em nossos momentos de oração, com certeza já buscamos dar essa resposta, já nos perguntamos também sobre quem é Jesus em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa vocação. A confissão de fé que nós vemos de Pedro nesse Evangelho, provocada pelo próprio Cristo na discussão, no contexto daquele diálogo, leva também os discípulos a darem um passo decisivo na sua fé, na sua caminhada com Ele. Caminhar com o Mestre é trilhar um percurso de dedicação, de fé. E essa cena específica do Evangelho que nós acabamos de ouvir, num primeiro momento Jesus pergunta o que andam dizendo os outros que eu sou. Ou seja, falar dos outros é tão mais fácil. Olha, Jesus, dizem que és um dos profetas, dizem muitas coisas sobre sua missão, sobre você. E dizer isso não é exigente, são as impressões dos demais, dos outros. Por isso que é tão cômodo falar dos outros, até os dias de hoje. Gostamos de dizer sobre as comunidades, sobre as famílias, sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre os nossos irmãos de comunidade. E Jesus vai além. Ele deixa de falar sobre os comentários que ouviram sobre ele e passa a perguntar algo mais pessoal e íntimo àqueles discípulos que caminhavam com ele já fazia algum tempo. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu imagino o silêncio que reinou nesse momento, naquele diálogo. Porque eram questionados não só sobre quem Jesus era, mas também sobre a motivação de estarem seguindo o Mestre, de estarem dispostos a continuar a sua missão depois dele haver sido crucificado, morto. Para os dias atuais, podemos nos perguntar, não só os grandes pregadores, presbíteros, bispos, mas também cada cristão e cristã. Também somos chamados a dar essa resposta. Quem, para mim, é o Cristo? E por que me sinto tão encantado por segui-lo e continuar a sua missão no mundo? Quais são as minhas motivações? Pedro se encoraja no diálogo e afirma com a graça que lhe foi confiada do alto que ele é o Messias. Mas há muita delicadeza e prudência ao afirmar isso aos 4 cantos, para que Jesus possa também realizar sua missão de forma tranquila entre os povos que passavam.
Claro que seria quase impossível, mas Jesus tinha o desejo de que eles professassem isso de coração sincero e não porque os outros falavam. Que todos fizessem a sua própria experiência com o Messias, o Filho do Deus vivo. Confessar Jesus é uma graça divina que vem do alto. E dizer constantemente que Jesus é o Filho de Deus é uma profissão de fé muito sábia e linda na nossa oração pessoal. O Papa Emérito Bento XVI diz que é preciso reconhecer sempre que durante uma sociedade tão secularizada, a fé tem sido um detalhe, ter relegado a fé a uma margem de existência, como se fosse inútil para a realização concreta da vida dos homens e mulheres. A falência dessa maneira de viver como se Deus não existisse está agora acessível a todos, inclusive e sobretudo aos jovens. Hoje, então, caríssimos irmãos e irmãs, torna-se muito necessário que cada um de nós possa redescobrir que Jesus Cristo não é uma simples convicção privada de uma doutrina abstrata, de um estudo minucioso teológico, mas uma pessoa real, cuja inserção na história é capaz de renovar e dar sentido à vida de todos. Maria, a mãe do perpétuo socorro, aquela que acreditou, que foi bem-aventurada, que ela seja também para mim e para você um modelo de inspiração cristã, de fé em Cristo, e nos torne conscientes de que a confiança nele dá sentido às nossas obras de caridade, à nossa caminhada. Vamos buscar essa pergunta hoje em nossa oração. Hoje mesmo, neste próprio momento que você tirou para acompanhar essa reflexão. Senhor, eu quero estar contigo, caminhar e viver ao teu lado. Busque encerrar o seu momento de oração, respondendo em seu coração quem é Jesus, na sua vida, na sua vocação, nos seus estudos, trabalho, família. Que não nos falte o desejo de nos perguntar sempre sobre isso, mas também a coragem de dar testemunho onde nós estivermos, de que Cristo faz parte da nossa vida, de que Ele dá sabor, dá luz e alegria a todos nós, ao ponto de que aqueles que se encontrarem conosco, conviverem conosco e passarem por nós durante os dias, nas ruas, nas calçadas, percebam que há algo diferente na sua vida, no seu testemunho, no seu dia a dia. E que o nosso agir, caríssimos irmãos e irmãs, busque sempre motivar outras pessoas a professarem a sua fé. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, de onde vens, quase manifestar a nós e não ao mundo. Senhor, de onde vens, quase manifestar a nós e não ao mundo. Se alguém me ama, o Pai o amará. Se alguém me ama, o Pai o amará.